Ela me falou, Pronto. arranjei um lugar para colocar o celular aqui, Espera aí, vamos lá. o cabelo de... Segundo, Pronto. Estou agora deixa eu bem, entrar. tá, Wanda? Daqui a pouquinho eu vou te chamar aí. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam vocês todos muito bem-vindos, queridos. Boa noite, queridos e queridas. Sejam muito bem-vindos todos. Hoje uma conversa especial aqui com a Wandelisa, professora de todos os tempos, professora de todas as idades, uma mestra para quem conhece ela, teve o privilégio de conviver com ela. Hoje uma formadora de professores, muito querida, muito habilidosa. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos convidar a Wanda aqui, vamos ver se dá certo. Wanda, vai dar certo. Estou te vendo. Certo, peraí, vamos lá. Convidar. Wanda, aceita aí, vamos ver se dá certo. Vamos ver se a coisa vai. Coisa vai. Opa! Só Ixi, Só virar aí a virar aí a câmera, câmera, Wanda. Wanda. peraí. Pronto! Vou Pronto! tirar um som, né? Dá um som, né? É verdade, Wanda. É verdade. Acho que agora dá. Muito bom, muito bom. Opa, opa. Que tá... Vai lá, Wanda. Vai lá, Wanda. Gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Deixa Pronto. eu arrumar. Gente, hoje a live tem como objetivo fazer essa conversa de como que a gente pode, na convivência com os adolescentes, né? Na convivência, seja como filhos, sobrinhos, pacientes, né, alunos. Como é que é esse mistério do adolescente no fazer as coisas, né, Wanda? Como é que é esse mistério do adolescente que faz muita coisa? Ou não faz nada, ou faz muito pouco, ou faz demais, ou a vontade às vezes é super pronunciada e ele quer fazer cada vez mais coisas, ou a vontade está desviada para algo que às vezes parece uma apatia, né? Então é interessante demais, gente, observar o adolescente levando a vida dele desse ponto de vista da vontade, o que que ele vai fazendo. E uma palavra que pode caber aqui, vamos ver se a Wanda concorda ou não, é que a vontade do adolescente está muito pautada, não ainda numa disciplina, mas num desejo. Ele tem um desejo muito forte das coisas. E às vezes ele não tem desejo de nada. É tão bonito, é tão bonito. Então, um desejo intenso e às vezes um desejo crepuscular, um desejo às vezes super Às vezes sutil super e um sutil desejo e um super, às desejo vezes super, às vezes sofisticado. sofisticado. E às vezes, gente, Às um vezes, gente, um desejo. desejo. Nossa, o que eu faço Nossa, o aqui que com eu isso faço aqui? aqui? E às vezes um desejo super erótico, super denso, super forte. E o eco. Como é que eu vou fazer esse eco aqui? Não sei, não sei. Tô tirando meu som total. Tenta quando você junto, será? Tirei o som. É, tem ainda. Peraí, deixa eu ver se eu tiro total. Será que agora? Tirou? Agora acho que foi. Acertei, então. E aí,
esse desejo, gente, ele se confunde muitas vezes com o que o adolescente mais quer mais profundamente da vida. E às vezes algo que é muito. Opa, agora melhorou mesmo, hein, Wanda? Você fez alguma coisa aí que foi ótimo. É o lugar onde eu coloco o telefone. Tá bom aí, deixa aqui. A gente é uma aventura sempre. Muito bom. E óbvio, como educador, como pai, como mãe, gente, como é que a gente faz para fazer o adolescente fazer? Primeiro, uma primeira pergunta para a gente ir aquecendo, Wanda. Tem como a gente fazer o adolescente fazer? Boa noite, Michael. Eu Eu pensei pensei bastante, bastante, porque depois que você você me me convidou convidou para para esse esse tema. tema. Eu acho importante a gente situar uma coisa. Posso começar fazendo uma situação histórica desse momento? Claro. Eu estou dedicada agora ultimamente a estudar essa nossa atual conjuntura, sabe, assim, social. E eu me deparei com um livro muito interessante do Christian Laval. Ele faz uma crítica à educação atual. Ele tem um livro que eu estou mergulhada, que é Educação como que ele fala sobre a escola não é empresa. Esse é o nome do livro. E ele vem falando de qual é o impacto hoje, por exemplo, que nós encontramos com essa visão de escola como, como uma mercadoria, o tal do capital humano, toda essa situação hoje em dia que os nossos jovens se deparam com esse incentivo, por exemplo, a uma competição generalizada, né? Então, hoje o jovem, seja ele da escola Waldorf ou não, ele se depara, porque isso já entrou no nosso entendimento de sociedade, ele se depara com essa pressão, né, das provas, desse incentivo aos indivíduos serem cada um uma empresa, empreendedores de si mesmo, responsável pelos seus sucessos e fracassos. Isso meio que foi entrando no nosso tecido social, né? E aí, quando você me faz essa pergunta, a gente pode fazer o jovem fazer? Me vêm muito essas reflexões que eu tenho feito, né? Primeiro de tudo, a gente precisa deslocar-se um pouco desse lugar que nós adultos hoje já estamos com a nossa subjetividade muito assolados assim, né? A gente tem que deslocar o nosso pensamento e começar a olhar para esse jovem como um ser. O Steiner fala do desenvolvimento saudável do ser humano, eu gosto muito quando ele fala aqui do jovem, e ele fala assim, acontece uma coisa muito especial. Tem uma diferença muito grande. Quando eu fui gravar aquele videozinho para você, eu estava com os meus dois netos, uma de 2 anos, que é a Dalila Florência, e com o Gaspar Laurentino, de 8. Eles Eles estavam estavam aqui aqui em em casa, casa, num nos dia de dias de férias, a férias, gente a gente estava numa matinha que tem aqui perto, estava e eu gravei, eles estavam eles brincando estavam de brincando pedra, numa pedra, e eu fiquei e aí eu olhando fiquei para os olhando dois, para né? os dois, né? Como é que ela faz? A Dalila, ninguém manda nela, ela tem dois Tem dois anos. anos. Absurdamente, com 2 anos, ninguém manda na gente, né? Ela É. só Ela só faz faz aquilo aquilo que que ela ela quer, o quer, que ela que ela faz, ela é faz, ela é toda à toda vontade. vontade. O Gaspar tem 8, ele gosta Ele gosta muito de ver o muito que a de gente está fazendo. Ele já está ligado nessas autoridades. O avô é uma é uma autoridade autoridade bem bem superior, superior, assim, assim, aquele aquele que que lê. lê, O e o Gaspar é um Gaspar é um grande grande leitor. leitor. Então, ele Então, tem esse avô, um vínculo bem forte com o avô. E eu sou aquela que me arrisco. Então, eu fui com eles na matinha e ele morre ele de medo pode porque eu ver tenho que umas eu tenho ideias, uma tipo jogar o pneu lá de cima da pedra e ver onde vai ideia. bater. Que Ele fala, legal. vó, eu vou contar tudo pro meu avô. Eu sou a avó perigosa. E aí eu fiquei pensando E eu fiquei essa diferença. pensando. Aí o Steiner fala Aí assim, o ó, Steiner que fala assim, vem ó, depois na puberdade é na muito puberdade diferente. é muito Porque tudo que diferente. antes estava formando dentro, Formando agora dentro, vai lá para fora, né? Toda fora, toda essa essa sensação, essa sensação, essa emoção. emoção. E aí esse jovem E aí procura a procura a sensatez no sensatez mundo. no mundo. Steiner fala Steiner disso fala tão disso. bonito. E qualquer coisa que Qualquer vinha coisa que da venha da autoridade, aí eu vou autoridade, chegar na tua chega na tua pergunta. pergunta. A frase do Steiner é assim, ó, tudo que vier da autoridade, nesse momento, com a autoridade, já não se conseguirá absolutamente nada.
Então, a gente não faz o jovem fazer pela autoridade. Uhum. A gente não faz o jovem fazer pela autoridade, né? Uhum. Ele está nesse momento com toda essa sensação, com todos esses sentimentos que agora se exteriorizam. E pelo contrário, sabe, Michel, a gente pode inclusive afastar o jovem do fazer com qualquer tipo de direcionamento autoritário, Uhum. né? Então, primeiro, a gente só pode fazer o jovem fazer se a gente tiver uma consideração por esse ser que agora se apresenta. Quem Sim. é esse ser? Então, jovem é uma palavra generalista. Eu estava Uhum. vendo um dia desse, tem uma Steph, eu acho que é o nome dela, eu até anotei, Steph Machado. Ela é uma criadora de conteúdos e ela fez o seguinte: ela perguntou para o chat GPT o que é que os jovens perguntam. Aham. E a Steph, ela acreditava que os jovens iam perguntar, iam mandar fazer trabalho, né? A fazer resumo de livro, e ela se deparou com coisas bem interessantes. Ela viu que os jovens, eles perguntam questões existenciais. Por que que o mundo vai acabar logo agora, quando é a minha vez? Que A vai ter, inteligência artificial, né? O se que vai ter guerra ou não. E aí foi muito legal ouvir esse Steph Machado, que ela disse o seguinte: a grande questão dela não foi nem o que o jovem respondeu, o que, que ele está fazendo, que ela queria saber o que, que o jovem estava fazendo. E aí ela se deu conta, Michel, que hoje o jovem, né, ele está perguntando para um chat GPT coisas essenciais. Ela fala, a grande questão que abriu para ela disse que abriu assim a cabeça dela, foi por que que esse jovem não está perguntando para um professor, para o pai, para uma figura que ele admira? Onde estão as pessoas admiráveis? Onde estão essas pessoas de vínculo, né, com essa qualidade de escuta, né, com essa qualidade de abertura, que a máquina ela não tem. Você faz, eu até entrei para perguntar a mesma coisa que a Steph perguntou. Eu estava te esperando aqui, coloquei no chat GPT e olha o que, que ele me respondeu. Ele fala o seguinte: ele no final ele assim, ó, estas perguntas revelam desejo por aceitação, orientação e pertencimento, além de uma busca pelo sentido pessoal e social. Isso foi o chat GPT, tá, gente? Aqui, ó. Eu fui lá, fiz como a Stephanie fez. E aí, Michael, eu te respondo: a gente pode fazer um jovem fazer? Não, sem a gente olhar esse ser como alguém inteiro, Uhum. alguém completo, alguém que já carrega em si marcas de história. Por exemplo, tem temas sensíveis que o chat GPT me revelou. Por exemplo, tem uma pergunta que é: o que fazer se estou sofrendo bullying? Caraca. Como pedir ajuda quando estou me sentindo mal? Ó. Como lidar com a pressão para usar drogas ou beber? E o Uhum. que é depressão? Como saber se eu tenho depressão? Uhum. É tão forte, né? Então, a gente só pode mobilizar a vontade desse jovem, né? Se a gente se mobiliza junto, já não é mais esse ambiente. Esse jovem, ele quer olhar para os adultos à sua volta e ele quer encontrar sensatez, como diz o Steiner. Senão a crise, a tormenta, o Steiner fala de tormenta, ela aumenta. Então, Uhum. antes de tudo, é respeito. Respeito e essa curiosidade. Você sabe que eu tenho 4 filhos, né? Isso. Ô, Eu Wanda, tenho duas. fala a idade dos quatro aqui, pro Então, pessoal. eu tenho a minha mais velha, a mãe do Gaspar e da Vila, ela tem 31. Aham. Ela é uma professora Waldorf, né? Uma adulta que fez primeiro direito e foi excelente na sua formação. Passou logo na UAB, viu? Passou antes de terminar. E É. aí depois ela casou, teve filho e falou: eu não quero mais eu não quero ser mais advogada. E Sim. ela tinha assim na faculdade, ela fez PUC Campinas, ela tinha essa imagem para alguns professores que ela ia longe, porque o cognitivo, né, ela Uhum. tinha excelentes resultados, porque isso também, né? Nossa atualidade quer saber de resultados o tempo inteiro, competição e o tal do capital humano. Olha que coisa mais perigosa, né? O capital humano. Então, não é mais Ditadura da performance. Performance, a performance. ditadura da É. performance. É.
E aí, essa minha filha, ela disse: Não, eu vou ser. Quando ela teve o Gaspar, ela falou: Eu vou ser professora. E ela saiu do escritório de direito que ela trabalhava, que ela tinha um futuro promissor, Isso. né, para o capital, para o neoliberalismo, e ela foi ser auxiliar de jardim de infância. E era tão bonito de ver que ela pegava o Gaspar de manhã, ela levava o cadeirão no ônibus, o marido deixava ela no ônibus, ela levava o cadeirão para Olambra, ela morava em Campinas, ia para Olambra, de Aham. auxiliar. Tu imagina uma jovem que era nota 10 de todo o curso de direito, agora entra no trabalho como auxiliar. Eu tenho muito. Vitório, ganhando bem e sendo pupila de um grupo de advogados Master Blaster e, né, e blá, conheci a figura, incrível, inteligentíssima. Inteligentíssima, mas se conheceu numa fase muito doída dela, que foi quando ela entrou nesse lugar do que eu vou fazer da vida, qual é o sentido da minha existência. Stein também fala isso, né? Qual é o significado, qual é o significante da minha existência? E agora, é isso? E ela deu essa volta, aos 22 anos, ela deu essa volta biográfica que eu acho muito bonita, assim, de observar. E os filhos, eu falo que meus netos são maravilhosos, são autocomentes, autolimpantes, eles estão com fome, eles comem, eles dormem, eles falam, agora tá na hora da história, né, vô? Eles sabem, eles têm um ritmo muito internalizado, são Aham. crianças excelentes da gente ficar, assim, a gente vai buscar sábado de novo, porque a gente já fica morrendo de saudade. É, É muito bonita, assim. A minha segunda filha, que é a minha enteada, essa é muito interessante, a Salomé. A Salomé. Salomé, hoje ela tem 28 anos e ela tem um diagnóstico de autismo. Uhum. E ela teve uma vida muito, vamos dizer, muito esforçada na escola. Mas ela terminou a faculdade de gastronomia, Ai, que legal. 5 anos. Depois ela resolveu fazer cabeleireiro. Aí fez um curso de cabeleireiro de mais 2 anos. Depois ela resolveu fazer, como é que é o nome? Para trabalhar com computador, Michael. Ei, ciências da Ela vai fazer computação. lá um curso de TI, e ela hoje trabalha com isso. Aí a gente brinca com ela que ela vai ser uma excelente astronauta, porque se ela for, se ela sair da Terra, aí ela também faz muito crochê, muito tricô e costura. Então, a pessoa que sabe fazer comida, que sabe fazer cabelo, que sabe mexer em computador, que costura, a gente fala, Salomé, ela estudou para ser astronauta. Esses campos, sabe? E a minha mãe diz assim, menina, essa menina vai ser o quê? Eu falei, mãe, o que ela quiser. Então, a É. gente sempre procurou incentivar essa jovem menina com muitas perguntas exóticas, com expressão exótica. Que ela quer O fazer que ela quer fazer agora, né? O que é agora? E parece assim que isso é perda de tempo e de dinheiro. Uhum. Porque também hoje a nossa cultura geral diz neoliberal isso. diz isso. Estudo é Estudo é investimento. Olha só que É loucura. investimento. Isso, é definição do que é estudar, investimento. Como é como é que pode estudar ser investimento? É um reducionismo de sentido de existência gigantesco. Como é que um jovem vai querer fazer algo, né? Quando dentro dele está toda essa profusão de sentimentos, sensações, ele está olhando para o mundo e a gente vê um grande desencanto, né? Assim, com as instituições, com os adultos. Isso paralisa o fazer do jovem. É um desencanto muito grande. Como é que esse jovem tem que se especializar muito rapidamente desde a educação infantil, Ah, é. né? É muito doido isso, Nossa, em Michel. desenvolvidos, né? Nos países desenvolvidos, isso pode ser ainda muito pior, né, Wanda? No Japão, você vai ter que ter definindo a carreira lá desde o jardim de infância, né? Uma loucura, né? É. Como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? Mas aqui a gente tem, por exemplo, tem esse documento da BNCC que já fala em habilidades e capacidade lá no Jardim de Infância, como assim? Ou então depois chegou aquela reforma do novo ensino médio, que é uma loucura, tirou a filosofia, tirou, tirou tudo que é para a pessoa ser, né? O jovem não precisa ser nada, ele só precisa ser produção, mão de obra. Ele precisa produzir, ele precisa entregar, ele precisa performar, né? Eu adoro essa palavra, dá uma raiva. Ele precisa performar, ele precisa entregar, né? A nossa vida se tornou isso, né, Wanda?
um ultracapitalismo que explora Isso. esse performar, performar. Tudo precisa ser útil, precisa gerar renda, precisa gerar resultado, precisa entregar pizza quente, aí vem os jargões, loucura. Não, e tem isso assim, você é o empreendedor de você mesmo, você é o responsável pelo seu sucesso e o seu fracasso. Isso é muito solitário. Isso a gente deixa esses jovens assim totalmente entregues a qualquer coisa deles mesmos, né? Então eu achava muito bonito quando essa Salomé inventava uma profissão. Ela inventava um negócio e às vezes, mas tu vai dar, mas não tem nada a ver com a faculdade que ele tem. Mas eu queria que ela se movesse. Então quando ela se mostrava entusiasmada por alguma área da vida, falava, vai, vai, vai mesmo. E foi muito bonito, muito sofrido. Ela também hoje é casada, o marido dela trabalha também com TI, eles moram aqui perto de casa. Toda hora ela muda o cabelo, ela agora, ontem ela passou aqui em casa, veio me visitar e ela estava fazendo, ela é excelente de trabalhos manuais, e ela está agora nas férias, ela resolveu fazer um casaco de crochê. E ela estava procurando receitas de manga do casaco. E eu achei muito legal. E é uma viagem, porque cada projeto que ela inventa é um entusiasmo e um sentido para a vida. É muito bonito. Eu me admiro muito. Posso chamar a atenção disso, Wanda? Porque assim, Pode. palavrinhas-chave que eu acho que enriquecem nossa conversa, né? Entusiasmo e sentido para a vida. Entusiasmo e sentido para a vida. Isso a gente não vai produzir no jovem, isso a gente não vai produzir no adolescente, né? Isso a gente precisa, digamos, experienciar com ele, talvez, né? E ainda essa função espelho é importante, né? Ele ainda Sim. está imitando de certo modo, né, Wanda? Ele está olhando para a gente com essa inteligência adolescente, né? Ele olha para a gente, né? E eles sabem muito de uma coisa que a gente tenta esconder embaixo do tapete, que é a nossa sombra. É, isso mesmo. Eles são. Eu aprendi com cada filho meu tudo aquilo que eu editava no final do meu dia, na hora da minha retrospectiva, na hora da minha verdade pessoal, eu comigo, os meus filhos, eles foram muito generosos comigo, porque eles me espelhavam coisas assim, a Wanda social e a Wanda dentro de casa, né? É a Então, Wanda assim, eu, íntima. A Wanda íntima é diferente da Wanda social, né? a Wanda íntima. Então, assim, eu agradeço a cada um dos meus quatro filhos porque eles me mostraram facetas. Por isso que eu falo que se a gente compra essa renovação, se a gente sai desse lugar, meu filho não quer fazer nada, mas eu entro nessa pergunta, né? No lugar da pergunta: o que paralisa meu filho? O que que paralisa essa vontade? Como é que eu posso escutar? Eu posso ser o chat GPT virou o novo oráculo, Michael? Isso Virou o novo. uma função de oráculo, é impressionante, né? E uma função, o velho sábio, a senhora sábia, agora é o chat GPT que não tem coração. Se você perguntar para o chat GPT pelo amor, ele vai dizer. Eu não posso responder sobre o amor. Eu Uhum. não tenho essa experiência. É muito, muito interessante É essa muito relação. interessante. É, Que aí a gente fala assim: sai desse celular, menino. Quantas vezes eu não falei isso? Sai desse celular. E eu lá no celular, resolvendo o trabalho, e eles dizendo: uai, você vai sair do celular? é. Né? E você vai trabalhar tanto assim, por quê? Por que você trabalha tanto assim? Um dia um filho me perguntou. Por que Uhum. você tem que sair de... Quando a Luciana era criança, ela falou para mim, eu sei que você viaja tanto para dar palestra, porque você encontrou um tesouro e quer dar uma moeda para cada pessoa do mundo. Ela tinha uns 8 anos. Ai, que lindo, ela falou isso. Com 18, ela me falou, você sai tanto para o mundo porque você não tem coragem de ficar. Já até E eu falo, entendi, é isso. Porque ficar com filho adolescente, a gente precisa ter muita coragem. Encarar uma relação com filho adolescente nos exige coragem. Coragem para a gente, sabe, assim, vivenciar essa fricção da nossa própria alma, Wanda, né? Wanda, é muito bonito o que você está falando, é muito importante. Por isso que eu vou te interrompendo para repetir algumas coisas interessantes.
uma experiência que eu tenho, seja como pai, seja como médico, em primeiro lugar, então, é essa coragem de se relacionar de verdade. Porque também eu posso fazer uma relação mais superficial e dizer para mim que eu estou fazendo uma relação com esse adolescente, né? Isso, E isso. na verdade, a minha mais velha já me falou isso. Mas, pai, de vez em quando você, né, você finge bem, né? Você é um bom ator, mas assim, você tá aqui mesmo não é sempre. Isso Então, aí. também essa coragem de estar ali para fazer essa fricção, como você É falou. fricção. Não é brincadeira, não. O meu quarto filho, meu terceiro filho, o Sandro, eu só tenho um filho homem, o Sandro, que é um sol. O Sandro, onde eu chego, que o Sandro tá, as pessoas, eu sou a mãe do Sandro, porque o Sandro, ele é muito resplandecente, ele é muito afetuoso, muito acolhedor, muito generoso, é o que é muito, um menino muito generoso. Um menino de 28 anos, ele é a idade da Salomé, né? Salomé é minha enteada. E ele é meu filho, os dois são gêmeos, porque foram Uhum. criados juntos e da mesma idade. E eles são os dois, um é canceriano, né? E ela é pisciana, os dois têm um coração assim quentinho, são gostosos eles assim. E o Sandro, quando entrou na faculdade, quando ele era da escola, você conheceu ele na escola, ele era um inquieto. Ele subia lá no teto do salão de aritmia. E ele foi um cara que deu muito, muito, muito trabalho da inquietação. Ele saía 20 vezes da sala para beber água. Ele tinha professores que eu acho os melhores. Assim, eu amo cada professor. Né? Quando eu vi dos colegas que você chamou para conversar sobre adolescente, eu falei: nossa, foram os mestres dos meus filhos. Meu filho tem nessas pessoas grandes exemplos. No É, João, no André. Para o meu filho, são pessoas que fundamentaram muito a alma dele. E aí ele foi para fazer faculdade. Primeiro a gente achou estranho ele fazer faculdade, que eu achava que ele ia querer trabalhar. Ele aham. era um inquieto, que não sossegava quieto. Aí ele foi fazer nutrição. Um dia a gente viajou, foi para um congresso na Argentina. Quando voltou, ele falou: saí da faculdade de nutrição e mudei meu curso para psicologia. Ele Ó, estava com um ano na nutrição. gente, A gente falou: a vida é tua, né? Tá, tudo bem, mas por quê? Me conta o que que aconteceu. A gente é muito próximo, eu e ele. A gente é muito. Eu sou próximo aos meus filhos, graças a Deus, eles me perdoaram. Eles me perdoaram essa e a gente fricção aconteceu e acontece, né, Wanda? aconteceu e acontece. E aí foi muito legal que ele falou: mãe, eu estava estudando nutrição, mas é o seguinte na nutrição de hoje. Eles tratam planta, como é que é? Mineral é substância, planta é substância também. Animal fica preso e o homem é meio animal. Ele fala, tá tudo errado. Então, vegetal é substância, vira mineral. Animal é meio planta, que olha lá como é que cresce, mas também. Aí eu achei isso, esse argumento, eu falei, filho, me diz de novo. Foi assim, tantos aprendizados, cada filho foi me mostrando. Quando a Luciana fazia direito, era tão legal, ela chegava com os textos, e tinha um texto que ela dizia: esse você vai gostar. E eu aprendi muito direito para as minhas aulas de formação de professores quando ela fazia direito. Quando a Salomé, esse cabelo aqui, ó, a Salomé me ajudou muito a chegar nesse cabelo branco, enrolado, com as aulas dela de cosmetologia e cabeleireiro. O Sandro me trouxe essa questão que é: mãe, eu não vou fazer um curso de nutrição que não se fala em nutrir, só Pois se fala em substância. Então, de novo, o jovem trazendo coisas, nós somos velhos, Michel, nós é. somos de um mundo velho. Como é Gente, que a gente quer ajudar um jovem se a gente está desatualizado no mundo, isso. né? E aí ele foi fazer psicologia e para mim foi assim. Eu falei, claro que ele tinha que fazer psicologia. O Santo tem deficiência auditiva, Aham, ele teve meningite bacteriana no primeiro setênio, uhum. mas é o cara que mais escuta que eu conheço. Na falta da audição física, o Sam tem uma escuta. É, Por isso que ele é conhecido como afetuoso, afetivo, porque ele se interessa pelo que ele não escuta.
E esse menino, para mim, foi muito bonito vê-lo agora se Agora se transformar num transformar adulto num também adulto também casado, lá com os casado, lá com as dele, com a cachorras dele, com mulher a dele. mulher dele. Então, se ele Então, se tem ele tem uma afetividade que vem dessa. E, de novo, mudou a profissão. E a gente dizia, "Mas tá certo, ele tá certo." Então, assim, esse apoio, as dúvidas, as perguntas deles, assim, claro que nos confrontavam. Uma Isso. vez, ele confrontou o Emerson, por exemplo, a gente viajou e o Emerson, ele cobrava certas posturas aqui em casa. Então, assim, eles jovens, três adolescentes, uma criança, e tinham regras aqui em casa, e ficava muito na mão do Emerson a regra. Era uma coisa, acho que hoje eu vejo que é até meio injusta. Eu fiquei de boazinho, o Emerson ficou a regra, né? E Eu aí sei. foi muito interessante que a gente viajou, ele viajou com os amigos, o Sander, ele falou o seguinte: "Ó, eu estava viajando com os meninos, mas eu nem pude beber." Falei, ué, por quê? Ele falou, você estava muito longe. Eu falei, ah, mas no meu tempo, se a minha mãe estivesse longe, aí é que eu bebia. Eu disse para ele, ele falou, para ele, eu não, eu não, se se eu eu, como foi que ele falou? Se eu enterrasse o pé na jaca, quem ia me ajudar a tirar? E eu falei, Ó, cara, é isso. Ele sabia que o Emerson é muito. Um dia a gente conversou, eu falei, o Emerson foi muito exigente com vocês na adolescência. Ele falou, mãe, foi mesmo, mas eu acho que eu não vou ser diferente. Então, assim, é muito interessante. Teve muitos conflitos dessa existência. Não é uma coisa dessa exigência, não é uma coisa que foi leve. Não, tinha uma separação, assim, tinha que ter o horário, tinha que ter, né, vai para onde, tá onde, bebeu, chegou, então, assim, tinha um padrão de afetividade. Eu dizia, amor, mas eles vão deixar de gostar de você. Ele falou, mas vão estar vivos. E eu ficava com o coração na mão. Então, assim, como é que a gente pode ser próxima e conseguir nessa fricção, Michael, ainda sermos guardiões? Ainda sermos guardiões, né? Então, como é que eu posso fazer o jovem fazer? Primeiro, eu posso, uma pessoa colocou aqui, ó, fomos adultos que transformamos com as mãos, fomos exemplos de seres humanos, nós não somos acabados, né? Nós também somos inacabados. Paulo Freire fala disso em Pedagogia para a Autonomia. Nós somos seres inacabados. Nós somos seres incompletos. E se a gente cai na ilusão de que a gente é pai, a gente é completo, a gente também deixa de dar limite, né? O limite às vezes vem do medo e dizer. O Steiner fala isso, você tem que explicar para o jovem. No desenvolvimento saudável do ser humano, ele fala, tem que explicar. O jovem não vai fazer se você não explicar. E nós temos que estar preparados para as perguntas dos jovens. Um dia eu visitando a Elisa Manzano, eu gosto muito dos filhos da Elisa. Foi muito legal encontrar os dois lá. E tem um que, nossa senhora, tinha muitas perguntas e a gente ficou conversando. Nossa, que delícia! E a Elisa respondendo, e claro, o atrito, né? isso É acontece. muito gostoso. E eu falei, nossa, que cena linda que eu vi, sabe? Esse encontro, ao mesmo tempo, como é que eu sou guardiã desse jovem, mas eu não posso dizer que eu sei tudo da vida, porque eu não sei, eu sou inacabada, Uhum. né? Como é que eu vou dizer para um jovem fazer algo? Ô, Michael, minha mãe é uma mulher muito libertária. A minha Sei. mãe me criou com muita liberdade mesmo, assim. e ela, essa E liberdade, essa liberdade me dava muitas responsabilidades. Uhum. porque ela Porque ela dizia dizia, eu confio que você você vai, vai para o ninguém ninguém deixava ir deixava para ir o pro show. Eu show, me me lembro lembra muito do muito do show do show do Raul Raul Seixas. Seixas. Eita, o maluco, E beleza. ele não foi o Raul Seixas. Mas eu fui, eu e meus irmãos. Olha só. E aí aconteceu o que acontecia toda a vida que tinha show do Raul Seixas, que era, quebravam tudo porque ele não aparecia. E a gente, no outro dia, ela tinha dito, ó, gente, ele não está acostumado a ir, não. Ele não foi em Recife, ele não foi na Bahia, ele não vem em Fortaleza. E Uhum. a gente foi para esse show do mesmo jeito. Meu irmão falava assim: Meu Deus, será que a minha mãe sabia que ia ter essa quebradeira toda? E será que ela sabia que a gente podia ser que não voltasse vivo? Né? Será que ela estava querendo se livrar da gente? Ó, a gente riu muito disso. E no outro dia ela falou: Adiantaria alguma coisa eu dizer para vocês não irem? Até qual é o ponto? A gente era mais velho, eu tinha 19, outro 20. E ela disse assim: adiantaria? Vocês ganham o dinheiro de vocês, né? A gente já trabalhava naquela época.
E aí eu acho que foram grandes aprendizados, sabe? O que é que eu posso dizer, o que é que eu posso conversar? Qual Uhum. é esse limite? E esse fazer não pode ser um enchimento de saco, né, Michael? Senão cria uma resistência. Cria Isso. uma De cima resistência. para baixo, o dedinho estendido. Não funciona, não funciona. Não. E por outro lado, né, Wanda, digamos, como que eu faço para colocar limite ao mesmo tempo, né? Então, porque eu preciso colocar limites também. Então, essa arte mesmo, né? O Steiner fala disso, ele chama de tem que ser um artífice. Quem Uhum, lida com o jovem tem que ser um artífice. O desenvolvimento saudável tem uma frase que ele fala assim, ó, com autoridade já não se conseguirá absolutamente nada. uhum, Precisamos estar tão familiarizados com os assuntos, né, com os assuntos dos encontros, que agora estejamos prontos às condições de explicar os motivos inteiramente variados para as coisas. Então, a gente tem que estar preparado para conversar os motivos e aprender juntos, né? Não, precisa, não tem que ser algo que já foi pensado antes. É como as metodologias das ciências na escola Waldorf. O jovem precisa do adulto integral, inteiro na relação. A isso. gente, pode ser que a gente não esteja preparada, porque nós fomos educados daquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso. Nós Quem manda aqui sou eu, faz isso, né? Você, sei lá, garrafa de cachaça, você não pode beber, né? Mas eu tô aqui, é, faço o que eu faço, não faço o que eu falo, não faço o que eu faço. e eles já não aprendem, não é como o primeiro setênio que vai aprender por imitação. Isso. Agora é outra coisa, e nem pela admiração da autoridade do segundo setênio, né? Agora no terceiro setênio tem alguma coisa que é, o meu pensamento está nascendo, a gente não pode ser matador de pensamento dos outros, matador de passarinho, não dá para a gente ser. Tem que pensar junto, problematizar junto, né? E conversar. Então, gente, eu acho que tem uma questão aqui que a Wanda traz que eu gostaria de mais uma vez chamar a atenção. A primeira, eu acho, talvez a mais importante, a coragem de estar ali presente. E isso, repito mil vezes, a gente às vezes acha que está fazendo isso, mas não está fazendo isso exatamente. Então, porque a gente tem essa vida, está absolutamente ocupado, está profundamente ocupado com o trabalho. O trabalho hoje em dia para nós todos é absurda, toma um tempo absurdo. A gente esqueceu, né, gente, todos nós, o que é uma vida mais equilibrada. Porque 90% é trabalho, quase o tempo todo, e o trabalho foi invadindo todos os campos da vida, né? Mas isso, o adolescente está ali, ele está ali, ué. Né? A questão dos eletrônicos e tudo mais. Então, acho que uma questão central é coragem para estar presente. E a segunda é fazer essa fricção, né? E aí, ao fazer essa fricção, não adianta, né, Wanda? Eu sou aqui quem sabe tudo e você me obedece, horas bolas. Não funciona. Não, e eles vão olhar para a gente, como eles sabem todas as nossas insensatezes, eles vão olhar para a gente e vão dizer, mas o pé de barro, né, querido? Eu falei de três filhos, eu tenho uma quarta filha, que agora vai fazer 19 anos, e é estudante de arte. Ah, que lindo. Maria agora é estudante de artes visuais. E Ai, que. eu aprendo tanto com ela. A Maria é essa pessoa discreta, Ah, né? Hoje eu coloquei o almoço, ela falou para mim, nossa, tá muito monocromático. A gente fala, ai, você é estudante de artes, venha fazer, você que tem que vir colocar cor nesse almoço, né? E aí eu acho tão interessante por onde a Maria se move também, né? E às vezes eu perguntava para ela sobre questão de gênero, de colégio. Eu falei, Maria, ela fala, mãe, isso não é assunto. Isso, ela fala, isso foi assunto na década, 2 décadas atrás. Ela fala, hoje isso não é o assunto. Hoje isso não tem interesse nenhum de você saber quem é que essa pessoa, com que essa pessoa se relaciona. Então, o jovem procura na gente também uma abertura, né, que é um dos exercícios do Stein, a abertura do pensamento, né? isso. Como é que eu posso me renovar com esse tempo? Como é que eu posso me renovar com a tarefa de hoje?
né? E A Maria, muitas vezes, ela se nega a fazer o que a gente quer, eu estava falando, é uma super teimosia, e aí eu vou entender depois, né? Por que ela falou? Porque eu tenho os meus motivos. Ela leva uns 3, 4 dias, porque ela é muito quieta, e sei. aí a gente tem que dar isso também. Cada jovem tem um tempo de reação, né? Cada um é muito único. E se a gente o tempo inteiro fica nessa onda de provocar para reagir, a gente perde também o laço. A Isso. gente perde esse lugar. Savana, deixa eu aproveitar, porque uma coisa que eu experiencio como pai e uma coisa como eu experiencio sendo um orientador de pais que estão com os adolescentes é o seguinte: muitas vezes eu tenho como fala, esses símbolos na minha cabeça de que adolescente é assado, não é assim, não é assado, não é assado, e isso me impede de ver aquela pessoa. E os adolescentes não têm que ser necessariamente ou revoltados, ou porra louca, ou certinho. Não, porque tem um ser humano ali que é único. Eu preciso é conhecer esse ser humano. Ah, mas ele está na idade que ele precisa ser rebelde. Tá, mas não precisa necessariamente. Não tem que ser rebelde, gente. Não tem que nada. Eu preciso é conhecer quem é essa pessoa, né? E onde é que está essa rebeldia? Porque também faz parte dessa nova alma que se está se instalando e que agora está despudoradamente exposta ao mundo, né? Porque, na verdade, eles nasceram para esse mundo das sensações, não para o mundo. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, Michel? Como é que essa rebeldia também se revela? Quando a Maria, minha filha, que sou uma falante, falo pelos cotovelos, ela se cala comigo e é tranquila, é uma rebeldia com o modelo de pessoa que eu sou. Porque ela precisa renascer nela mesma, ela não pode ser. Ela já é a minha cara, tadinha, né? Ela dos meus filhos, ela é mais parecida fisicamente comigo. E as Aham. pessoas dizem para ela isso assim: você é uma cara da sua mãe. Ela fala, mas o coração não. Então, assim, é muito legal, porque é uma rebeldia que não é a rebeldia do meu modelo de rebeldia. Não é Isso. a rebeldia que é esperada, assim. Eu acho muito feio, eu tenho vergonha quando chamam um adolescente de aborrecente. É? Eu tenho uma vergonha de quem fica botando defeito em adolescente, mesmo assim na roupa. A minha mãe, eu falei, ela era muito libertária. Eu não me vestia de roupas quando eu era adolescente, eu me fantasiava. Que E legal. a minha mãe deixava eu fazer as roupas. Tinha época que um dia eu só me vestia de cigarro, você acredita? Ah, Embaixo eu vestia laranja, em cima branco, e eu era um cigarro, eu era muito magra. E as pessoas diziam, parece um cigarro, eu passei a me vestir de cigarro. Eu raspei minha cabeça de um jeito e eu era muito magrinha. E uma vez a gente na praia, a pessoa perguntou: é teu filho ou é tua filha? E a não. minha mãe falou: é meu filho. E eu estava de biquíni, mas eu era tão andrógena, e essa minha mãe, ela ria muito, ela tinha um bom humor, né? Gente, Ela tem um bom humor que ela incrível, hein, Wanda? Uau, né? é outro tempero muito interessante nessa relação. Como a gente não pode rir do adolescente. Aham. Isso É é horrível, ridicularizar, é né? vergonhoso. É, ridicularizar, essa coisa da ironia, né? Da ridicularização, do sarcasmo, isso, nossa, isso, porque afasta, né? E se eu sou adolescente, é tão bonito isso, né, Wanda? Porque eu estou procurando essa relação de verdade, né? Eu quero essa Exato. relação de verdade. Eu posso exagerar, não sei exagerar. Eu estou testando isso, eu e você, né? Então, se você vem com sarcasmo, com uma ironia, ou você me ridiculariza, você me diminui, ou você vem com essas coisas assim, e aí, você é pegador ou não é? Gente, que vergonha! Falta que vergonha, que falta de respeito, sabe? Que falta de nós. Eles às vezes são irônicos para se defenderem do julgamento dos adultos. E aí a gente tem que saber usar o argumento. Eu tenho uma dificuldadezinha de entender ironia. Então, meus filhos na adolescência, eles descobriram isso. Que eu tenho e aí, eles às vezes me dizem, ah, mãe, foi muito boa mesmo. Só que eu falava, nossa, vocês gostaram? Não, né, mãe? Isso é ironia. Até hoje eles dão esse toque assim para mim, não, mãe. Quando a pessoa. Depois eu comecei a perceber que quando a pessoa é irônica, me espeta.
Eu sinto uma certa. Aí eu falei, é isso. E aí foi muito interessante, porque a ironia não servia muito para mim, porque como eu não entendia, não colava muito comigo, e eu o levava a sério. E aí eles começaram a dizer, não, isso não funciona com a minha mãe. E aí agora que eu tenho genros e noras, ele fala, não adianta você ser irônico com a minha mãe, não, que ela não vai entender o que você está dizendo, não. Você tem que escrachar logo que o modelo é de outro tipo. E aí eu vejo isso muitas vezes, a gente, Michel, para a gente se proteger desse novo, que a gente perdeu o controle, tem a ver muito com o controle, as nossas com os Uhum. adolescentes. Primeiro, a gente tem que controlar para se preservar e se esconder, porque eles estão vendo todas as nossas máscaras, Uhum. né? Todas as nossas incoerências, toda a nossa insensatez, como diz o Stein, tudo está ali ao escrutínio do público. E Uhum. eles precisam dizer para a gente que eles estão vendo isso. Isso dói muito. Então, essa coragem e a gente tomar muito atenção. O Steiner ele fala isso às vezes com o segundo setembro, que assim, você entra numa sala e os jovens, as crianças começam a jogar papel em você, você tem que relevar como se fosse uma chuva, que você saiu sem guarda-chuva e mudou a temperatura. Com o jovem, isso agora está para fora, né? As tempestades estão para fora. E eu acho que tem que ser cultivado esse lugar de dizer, agora a sua tempestade me espetou. Por que você Uhum. está falando assim comigo? É, Onde foi que começou isso aqui? Né? Tem que ter essa virada que é cognitiva, que é intelectual, né? Eles agora esperam que a gente os trate como seres capazes de uma argumentação. E é muito feio quando a gente faz de conta que está fazendo isso. No fundo, a gente tá, esses joguinhos intelectuais, né? No fundo, a gente está dizendo, não sabem de nada, eu é que sei. e quem é o imaturo aí, né, Wanda? Quem que é o imaturo aí, né? Puxa vida, né? E ele percebe, não, é tão legal o adolescente, porque ele percebe, fala, opa, tá estranho, essa conversa tá irreal, ela tá Aí, falsa. é. É muito. Eu ri muito uma vez que a Maria falou, mãe, você tem uma voz de palestra. Quando Exato. você está Ah, dando palestra, você tem uma voz de palestra. Eu falei, o professoral, passe papai. bem seu tom. É, É. Ela falou para mim, não vem com palestrinha para mim, não, porque eu já vi você dando essa aula. Eu falo, opa, desculpa, filha, sai daqui, sai que esse corpo não me pertence. Eles sabem, sabem. Sabe aquela, o Oscar, o livro do Oscar Wilde, ah, que tem lá que tem uma pintura, agora me escapou o nome do livro, sei, que, sei. Eu também não tô lembrando. que de repente eles sabem qual é essa nossa. O que que a gente mostra para fora que não convence para dentro, Uhum. né? E aí a gente precisa, não pode ser passar a perna nisso, né? Mas como é que eu assumo dar o passo? Então, assim, a vontade desse jovem tá, Michael, nesse lugar ainda como se fosse um fenômeno da natureza. É muito difícil controlar a tempestade, é muito difícil controlar uma cabeça d'água. Você já viu uma cabeça d'água? Às vezes eu estava num rio, estava a aguinha toda parada e de repente veio uma cabeça d'água. Foi Uhum. incrível, eu tive que correr e subir numa árvore, porque aquela cabeça d'água passou, foi muito rápido, não estava É, chovendo nem acho que. nada, leva tudo. Naquela hora eu entendi a Luciana, naquela Uhum. hora eu entendi minha filha adolescente, naquela hora eu entendi os jovens que depois eu encontrei no meu caminho até hoje. Quando eu encontro jovens assim, eu falo, gente, uma cabeça d'água, é real. Essa coisa de diminuir também, dizer, que exagero, você está sentindo demais, né? Isso também não é Sentindo assim, aí. não. Ou deixa de ser louca. Ou aí, ô, gente. É, bateu de frente, ironizou, diminuiu. Não, é por isso, né? É interessante, né, Wanda, como a criança pequena impõe que a gente seja adulto. A criança do segundo setênio impõe que a gente seja adulto. A criança do terceiro setênio, que não é mais criança, impõe essa postura. Meu Deus, eu preciso aprender a conversar como um igual, sabendo que não é um adulto, mas já é um ser pensante igual a mim, horas boas. E a gente carrega os nossos adolescentes nós mesmos. Quem Pois eu fui é. adolescente está aqui comigo, está bem pertinho aqui de mim.
né? Está bem aqui do meu lado. E se Uhum. eu não sei olhar para isso, sabe, também fazer as pazes com quem eu fui na adolescência, eu também não vou conseguir olhar. Então, de novo, vem o vínculo. Na nossa outra conversa sobre as crianças, eu falei de vínculo. Agora é vínculo de novo, mas agora é um vínculo nesse outro lugar do destino, sabe? É um outro vínculo, assim. Eu fiquei pensando muito sobre essa palavra vínculo. Agora, esses jovens, eles têm algo que eles só podem perguntar para a gente sobre a vida se a gente se abrir para o destino, para o vínculo do destino. Senão, o que que eles querem saber desses velhos que só sabem do mundo velho? Né? O que que as nossas respostas. A gente não sabe de amanhã. A taxação, vai ter GPS, não vai ter GPS? Quais serão as novas. Esse mundo tá novo todo dia. As bases não existem. Como diz lá naquele pensamento de Micael, a gente tem que olhar para frente porque não tem nada hoje sólido, Não tem né? segurança existencial mesmo, né, Wanda? Não tem mais. As bases foram ruídas, né? A gente precisa se sustentar realmente pelo espírito, né? Então é renovação todo dia, né? Mas a pergunta é como eu faço esse jovem se mover? Primeiro, eu acho que a gente tem que, junto com o jovem, entender qual é o ponto de interesse dele para a vida. Porque às vezes a cabeça de água está tão forte, a tempestade está tão grosseira, né? As gotas d'água estão tão grossas e os trovões estão tão retumbantes que a gente não, esse próprio jovem não consegue ver o seu interesse. Então, eu sinto que muitas vezes o papel da gente é dizer, ué, mas e se você fosse para música? Você já pensou em fazer tal coisa? Sabe, às vezes é junto, nessa conversa, falar, e se você fosse... Ó, minha avó, ela foi muito sábia. Quando eu estava nessa hora de decidir o que é que eu ia ser, a minha avó dizia assim, você tem que ser professora. Eu falava, eu não vou ser professora. Eu tinha uma experiência terrível em escola, minha experiência escolar foi muito ruim. Eu tinha muita dificuldade de aprendizado, de leitura e escrita. E o que eu menos queria ser era professora. Eu queria ser advogada, olha só. Eu queria ser Interessante. delegada. Se você olhar bem para mim, tem uma delegada aqui Tem uma dentro. delegada, verdade, Wanda. Ai, que legal isso. Pois a vovó começou a dizer assim: você não vai ser professora porque você não consegue. Delegada você já é. Oh, E ela dizia, você só. Você. Aí, todos os dias ela me dizia isso: você não vai ser professora porque você não consegue, você não vai conseguir com esse seu temperamento, você não vai conseguir ser. E era assim, e a vovó ela era provocativa, mas ela era muito séria e a gente sabia que ela estava fazendo coisa engraçada. Mas ela perdia tempo com a gente, sabe? Ela perdia tempo naquelas conversas. E eu um dia cheguei para ela assim: você é professora e você é das boas, você vai ver. que legal. E eu fui ser professora por teimosia ou por vínculo de destino. A minha avó tinha vínculo com o meu futuro, eu ainda não. É tão lindo, Wanda, que lindo que você está falando. Então, perceber, né? Perceber o máximo verdadeiramente pelo coração, a área de interesse, né, Wanda? Perceber por onde vai o interesse, fazer perguntas, né? Não precisa determinar nada, né? Vai fazendo perguntas para esse jovem, né? Com interesse real, sabe? Vai dar uma volta, né? Vai tomar um sorvete, tira aquele dia, sabe, para andar, para conversar, sem ser com essa sensação de especulação da vida do outro, né? Também eu já Uhum. vi mães com essa tentação, eu vou ficar amiguinha para eu especular. Não, não, é outro lugar. É como é que eu me encontro com esse ser eu tive uma sorte. Wandelisa, me acho uma pessoa de super sorte porque essas 4 pessoas que vieram para a minha vida como meus filhos são pessoas que eu gostaria muito de ter encontrado se eles não fossem meus filhos. São pessoas muito legais, muito instigantes, e não tem nada, e nem tudo tem a ver comigo. Nem tudo tem. Eles são. Quando eu descobri que atrás daqueles olhos dos meus filhos morava uma pessoa, foi muito assustador. Sabe assim, que você olha para o olho do filho, você já teve isso com as suas filhas? Você olha para ela e fala: não sou eu, não. É uma outra. É assustador. Eu me lembro de sentir.
Medo. É Ali uma. por trás dessa janela Nossa, eu sei do que você está é uma falando. outra pessoa que já mudou tudo que era meu e tem coisas que jogou fora. E eles, né? Eu acho, os meus filhos são muito generosos, eles me perdoaram muito, assim, né? Claro, terapia ajuda, terapia ajuda, né? Ter essa hora de matar a mãe, que dá aquele medo, né? De se afastar da gente, e dá aquele medo, mas tem essa casca que precisa romper. O Emerson ri, porque a Salomé mora 2 quarteirões para cima e o Sandro 2 quarteirões para baixo. E ele fala, vocês, hein? Eu falo, mas a gente se visita pouco, mas a gente sabe que eles são as nossas, nós somos as nossas, nosso apoio, né? Um para o outro, a gente se apoia. Tão Bastante. Sandro próximo. casou com uma psicóloga. Olha que engraçado. O Sandro casou com uma psicóloga, ele é psicólogo. A Saloma casou com um rapaz de TI, que é o João, e a Luciana Sim. casou com o professor Valdo, que também, eu falo assim, tá tudo diferente, mas eles seguiram a nossa tradição. Eu sou professor, então assim, ficou tudo diferente, só que é muito engraçado, né, essas teias do destino. Então, para esse destino, e agora voltando para a história, como é que eu faço um jovem fazer? Precisa ter um interesse real por essa novidade de ser. Quem é esse ser? A autoridade não funciona, o vínculo não pode ser falso, mas o interesse em ver o que naquela tempestade aquele ser não está vendo. Só que não pode ser uma imposição, né? Certo. Tem que descobrir os talentos e os dons de um jovem é muito bonito. Como é que eu posso... Eu tenho um exemplo de um menino jovem de 20 anos chamado Ian Meloni. Coloquem no YouTube, porque ele é um DJ, Ah, ele é filho de uma grande amiga minha, da Thalita Meloni. A Thalita, ela é uma professora Waldorf, o marido dela é um palhaço, né? Eles têm um circo. E o Ian foi aquele menino multitalento que acompanhava o pai, então ele é um multiartista. O Ian, ele, desde artes plásticas, ele fazia da família Close, Trupe Família Close, vocês procurarem, vocês vão ver. E o Ian agora me mostrou um mundo muito interessante. O Ian ele vai lá na favela do Rio de Janeiro, nos movimentos populares, nos coletivos, e ele toca. E ele leva o hip hop. Foi muito legal. Eu estava na casa da mãe dele lá em Nova Friburgo, e ele chegou para visitá-la, porque ele agora mora sozinho. E aí ele é arte educador, ele trabalha como professor também, mas ele é um artista, ele toca. Michel, depois eu te mando, ele tem um site de umas coisas de café da manhã, sabe? Ele faz essas, e ele posta, e ele sempre tem um cenário muito interessante. Ian Meloni é o nome dele. E aí ele estava me contando que ele foi tocar num coletivo desses populares, e assim, ele diz assim, o movimento negro no Rio de Janeiro, que é o movimento hip hop, que luta pelas minorias, pelo movimento LGBTQIA+, por todo esse novo pensamento, né, que precisa surgir, porque o jovem tem a tarefa da disrupção, o jovem isso tem essa tarefa é de ser fundamental. disruptivo. E quando a gente quer conservar, o mundo novo não chega, né? Tem muita doença de destruição, né, Michel? E tem muita doença de excesso de construção, Processo de conservação, né? de conservação. E aí ele me contou isso, Ian Meloni. Nossa, é demais, assim, ele chegar naquele lugar e ele tocar, né? E ele me mostrou lá uma colega que toca com ele e que fala de um monte de coisa desse mundo. E é impressionante, assim, as qualidades. Ele fala, como tem coisa legal acontecendo que a juventude está trazendo. Como está se falando desde de vegetarianismo na favela, sabe? Uma consciência coletiva do dinheiro, consciência da roupa, consciência da posição. Nós, os conservadores, a gente está destruindo a imagem de mundo, mas tem um monte de jovem fazendo muita coisa muito legal, muito disruptiva, muito perturbadora para nós conservadores, sabe? Esse, esse menino Ian, eu vejo nele assim, sabe, um garoto. Aí chamaram ele um dia para ajudar numa festa que ia acontecer e a pessoa queria trazer o ambiente hip hop. O Aham. ambiente hip hop.
que ele tem a ver com grafite também. Olha, Ian Meloni, gente, anote isso aí, porque esse menino é um multiartista, Right. filho da Thalita Meloni, filho do Dalmo Latini, e aí eles queriam a estética só. Olha só, ele falou: não, não, não é assim não. Isso não é desse jeito. Foi muito interessante, porque eles chamaram ele meio para uma consultoria do que é que tinha. Ele falou: não, mas vai ter entrada para o LGBT, para a comunidade LGBTQIA+, vai ter, como é que tá os negros? Ele começou a trazer perguntas lá para a festa neoliberal do capital humano que ele representa, que quebrou. E eu acho, nossa, esse é um jovem que faz, sabe, Michel? Então, a gente tem lá um jovem, entrando na puberdade, 14 anos, paralisado, parado, que não consegue soltar o celular da mão. Se a gente não acreditar no novo, esse celular vai engolir à vontade, vai amassar, mastigar e cuspir fora. Mas tem um mundo lá fora que está acontecendo, né? Que está acontecendo de forma real, tridimensional e E muito, muito muito, muito intensa e necessária. Então, quando ele me deu uma aula sobre o movimento hip hop, assim, foi Ó, lindo de ouvir, de aprender, né? É um menino. A irmã dele, a Isabela Meloni, ela é a produtora hoje da família, porque era só artista, não sabia se organizar. E é muito legal isso, assim, de um filho descobrir também qual é a missão do pai. Nos isso. pés de barro, como é que esse filho pode também, né, no caso lá dessa família, o que é que esse filho pode trazer de concretude de negócios, assim. Então, assim, mas precisa ter essa relação que é isso, essa fricção e essa admissão que o outro tem um caminho legítimo, né? Pronto. O jovem só Pronto. vai fazer se tiver sentido no mundo. Isso, Júlia, fazer o que tem muito sentido para tudo junto dele, o mundo com o mundo. É isso, né? Mas a gente precisa se desconstruir, senão a gente cai fora também, a gente é cuspido. Eu morro de tristeza quando eu escuto pessoas dizerem que não têm a mínima vontade de visitar a mãe e o pai velhos, Aham, uhum. né? Que conseguiu vencer porque se afastou. Isso me dá uma tristeza tão grande, né? A gente tem muitas infâncias, muitas juventudes, infelizmente, na Uhum. família hoje não é o lugar mais seguro para É. filhos, de seja qual idade, né? A gente não pode falar só do nosso nicho social, mas a gente tem uma amplidão nesse Brasilzão, nesse mundão, né? Do que são essas figuras parentais. E aí, Uhum. de novo, vem o papel da escola, né? Como guardiã desse indivíduo, de como os professores precisam ser. O Steiner tem uma imagem tão linda que é para quem quer um caminho, por exemplo, de aprofundamento espiritual, é muito bom se a gente tiver tido na história, na nossa juventude, essa sensação de que eu vou virar a maçaneta e lá do outro lado vai ter alguém que eu respeito. É isso que eu desejo para cada jovem, sabe? Ter alguém na vida. Jeito de veneração, né? Tem alguma coisa que eu respeito muito desse outro lado da porta, né? Isso. Só que não pode ser mais a veneração do encanto, do pensar mágico, como diz o Paulo Freire. Nos jovens, pensar mágico precisa se transformar em pensar crítico. Vou citar de novo Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Na Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire diz assim: a gente precisa pensar certo e fazer certo. Para o Aham. Paulo Freire e para o Steiner, pensar certo e fazer certo é corporificar pelo exemplo, Pronto. né? Então, assim, se eu quero fazer o jovem fazer, o quanto que eu estou conseguindo me corporificar pelo exemplo? E agora já não é mais aquele exemplo do 1º de setembro de ser digno de ser imitado. Agora é esse exemplo que tem a ver com a construção do pensamento. Não é mais aquela mentalidade, né, mágica, mítica, né, celebrativa. Agora o jovem quer outra celebração, que é o encontro entre dois seres desse tempo. Se a Ai, gente Van. não se abrir, ó, o João ó, o professor João da Veredas fez isso com os meus filhos e eu tenho enorme gratidão porque eles tiveram essa vivência e eles podem agora, por exemplo, eles podem
levar isso para outras relações, sabe? Eu tive essa grande experiência, mesmo a professora de classe dele, a Luísa Duarte, foi professora do Sandro da Salomé. Os meus filhos, quando falam da Luísa, e eles sabem todos os defeitos dos professores também. Claro. Mas quando eles vão falar desses professores, eu sinto que até a voz eles modelam diferente. Eu falo, nisso, né? São as construções que eles vão fazendo, que também tem outro narcisismo dos que a gente pode sofrer como pais, né? Achar que a gente tem que ser tudo. Tudo Isso, tem que vir de mim. tudo, e tudo muito bem, e tudo muito perfeitamente resolvido, e esse exemplo incrível. Não dá, né, Wanda? A gente não é isso, né? A A gente gente tem não. partes disso maravilhosas e outras tantas partes que não, né? Ué. É isso aí. Nós somos incompletos e também nós somos condicionados por um monte de coisa velha. Isso também é Paulo Freire, hein? Ele fala, a gente é condicionado, a gente tem que ter essa consciência. Nós fomos condicionados por um monte de coisas que nos aconteceram, mas ao mesmo tempo nós somos seres incompletos, né? Então, não dá para ser pedante com o jovem, senão ele não faz, ele tem razão, Michel. Ele tem toda a razão de não fazer. Exatamente. Ah, eu tinha certeza, Wanda. Olha, eu queria te agradecer profundamente. 1 hora e 5 minutos de live. Gente, eu te agradeço muito. Olha, para quem prestou atenção, foi para variar uma aula maravilhosa e uma aula com alma. Gente, uma experiência de vida mais do que tudo, que era exatamente o que eu sabia que eu ia ter com a senhora Wandelisa. Wanda, te agradeço muito, muito obrigado. Eu tenho recebido muita pergunta, muita demanda, muita pedido de como que a gente pode pensar junto, sentir junto a adolescência, né? Então, só para variar, tenho tido essa alegria assim de poder discutir isso, chamar gente muito maravilhosa para discutir isso comigo, né? O Darlan foi muito generoso, você foi muito generosa, muito, muito obrigado. E vocês mesmo viram, gente, o que vem aí, João e André, é muito legal, gente. Professores que Olha, eu trabalham. vou falar para vocês. Quando você me chamou, eu falo, com esses colegas, assim, para mim são grandes mestres. Eles me apoiaram, foram minhas grandes, eu fico até emocionada, foram meus grandes companheiros na adolescência dos meus filhos. Então, assim, vocês terão pessoas assim que eu tenho o meu mais profundo respeito. As pessoas estão perguntando do livro, ó, O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano. Foi uma parte que eu li. É muito interessante como Steiner coloca aqui. Tem esse outro livro que eu acho muito interessante, do Christian Laval, é um autor contemporâneo que vale a pena, ele tem uma crítica social, né? Ele é um sociólogo, ele faz uma crítica, principalmente essa mudança da escola mundial, né? Essa escola neoliberal, é muito interessante. O Luiz Carlos de Freitas é um professor da Unicamp, que também escreve sobre isso, ele fala da reforma empresarial na educação e esses perigos que acontecem, que são paralisantes, né? Então a gente vive nessa subjetividade, essa construção do empreendedor de si mesmo, que os nossos jovens ficam paralisados na vontade, e a gente também, porque a gente começa a achar que também é empreendedor. Então, a gente tem essa tarefa como adulto, tem Educação na Puberdade, do Steiner Opa. também, que é um livro muito interessante. E eu acho muito importante que a gente se mobilize, né? Sempre que fala de jovem, de criança, de educação, a gente tem que situar o nosso pé no momento presente. E olhar para a janela, quando você estiver muito a gente não pode ficar desanimado, sabe? Desiludido com as instituições e com as pessoas, porque senão o jovem ele não tem de onde se nutrir. Olha para as pessoas, para o que está acontecendo de esperança. Ontem nós perdemos Preta Gil, né? Exato, Que era a isso. filha do Gilberto Gil, mas todos os posts dessa morte falam dessa alma gigantesca, dessa pessoa que, além do pai e da mãe, era uma mulher gorda, preta, LGBTQ, né? Então, é muito interessante porque eu ia conversar hoje e falei, nossa, a Preta Gil, na biografia dela, ela tem
é a própria corporificação do que seria essa adolescência, né? Das transformações do corpo astral e de aceitação. Então, a história dela é uma história muito bonita, muito linda, de como é que essa pessoa que nos deixou aos 50 anos, tão jovem, Pois é, né? jovencíssima. Pois é. Um exemplo de uma biografia interessantíssima, mais pós-moderna impossível, genial, né? Mais pós-moderno impossível, e com tudo. E aí, claro, uma pessoa que tinha as suas, né? Claro, ela era uma privilegiada, culturalmente, economicamente, é quase uma família real, né? A família Gil é quase. Então, mesmo esse lugar do privilégio financeiro, e é muito interessante esse recorte social, mesmo esse lugar do privilégio financeiro e cultural, por ser preta, gorda e LGBT, é considerada disruptiva e construtora de um novo caminho. Também a gente precisa trazer para os jovens biografias, né? Contar Biografia. histórias de pessoas. Então, era só isso que eu queria dizer antes de me despedir, agradecer e é isso, inspirar os nossos jovens, sabe? Inspirar com sentido de existência. Tanta gente já passou, não somos só nós. Não somos só nós, o pai e a mãe. Tem tanta gente no mundo É isso. admirável, tanta gente que vai compor, ajudar. Muito obrigada, Michael. Gostei muito dessa Prazer, conversa também. Wanda. Muito obrigado mesmo. Queridos, de verdade, que bom que a gente está aqui gravando isso. Isso está aí, vai ficar no meu Instagram, vai ficar no YouTube, gente. Assistam, passem para quem vocês acham que pode se interessar, pode se beneficiar de algum modo. Vocês viram quanta riqueza tem aqui. Então, um grande beijo, um abraço a todos. Wanda, ó, beijo para você, beijo para o Emerson, beijo para os seus filhos. Obrigada, Michael. Eu tenho Tchau, gente. autorização para falar da vida deles, hein, gente? Tudo certo. Tchau. Tá tudo certo. Beijo. Tchau, tchau, Michael. Beijo.